Boa noite, meus irmãos. Como vocês estão? Sejam todos bem-vindos. Meninas, boa noite. Como vocês estão? Boa noite, Boa noite, Bruninha. Bruna. Boa noite, amigos que estão assistindo. Boa Como noite a vocês todos. estão? Todos bem, né? Tudo tranquilo, graças a Deus. Graças a Deus. Bom, gente, hoje nós vamos continuar os nossos estudos sobre os livros missionários da Luz, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de André Luiz. Hoje a gente vai fazer considerações acerca dos capítulos 3, 4 e 5 da obra, tá? Tem assuntos, assim, maravilhosos, desenvolvimento mediúnico, vampirismo, então não percam, tá certo? Sejam bem-vindos, a gente conta com a participação de todos vocês. Deixem seus comentários, suas dúvidas, a participação de vocês é tão importante para a gente. Não esqueça de dar o joinha no vídeo, de seguir o nosso canal, de ativar o sininho, tá certo? Para que vocês não percam nada do nosso conteúdo. Para quem ainda não tem o livro, vou repetir, pode entrar em contato com a livraria lá do Prosibem, que o pessoal vai explicar direitinho, passo a passo, para poder adquirir o livro, tá certo? Então, vamos para a nossa prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecer ao nosso Pai a oportunidade desse estudo. Senhor, a palavra para hoje e para todos os nossos dias é gratidão. Gratidão, Senhor, por nos oportunizar esta encarnação, pelas provas que precisamos passar, mas também pelo amparo, Senhor, que o Senhor não nos deixa faltar. Rogamos a tua presença e a dos benfeitores espirituais em nosso estudo, para que os nossos centros de conhecimento possam ser ampliados, nós possamos compreender melhor o assunto e colocar os ensinamentos trazidos por André Luiz em prática em nossas vidas, para que possamos, Pai, aos pouquinhos nos melhorar e caminhar para Ti. Permanece conosco, Pai amado e querido, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim Bom, seja. hoje nós temos umas perguntinhas para iniciar o nosso estudo bem, que a gente adora pergunta. Vou começar com a primeira aqui, que é o que... Sobre mediunidade, viu, gente? Tema polêmico, porque eu vou dizer a vocês, quando a gente fala de mediunidade, ó, chove pergunta, é incrível. Muitas dúvidas. Muitas dúvidas. A primeira é o que o médium deve fazer quando ele se sentir influenciado em casa, no trabalho ou em qualquer outro lugar que não seja no centro espírita, né? Na reunião mediúnica. O que é que essa pessoa deve fazer? Essa pergunta, gente, é bem pertinente, porque, como todo mundo sabe, todos nós temos mediunidade, ela nos acompanha, tem gente que tem uma mediunidade mais ostensiva, outro nem tanto, mas somos médiuns realmente 24 horas por dia, e não apenas no centro espírita. Então, é natural que o médium, por sua capacidade de captar os fluidos, captar a espiritualidade, ele possa perceber realmente essa influência em alguns outros lugares. Então, nesses casos, o médium, quando ele já tem a educação mediúnica, o que ele pode fazer? Ele tem um espírito ali sofredor, perto, próximo dele, ele sente, ele pode fazer um evangelho no lar em favor desse irmão, ele pode mentalizar o seu amigo espiritual, o seu anjo da guarda, rogar para que aquele irmão seja encaminhado pela espiritualidade, para fazer um atendimento na casa de oração ou em qualquer outro lugar, porque a espiritualidade ele sabe exatamente para onde encaminhar um irmão necessitado. Então, nessas situações, se o médium puder, é bom ele fazer um evangelhozinho no lar para ele pedir a espiritualidade, se ele não puder fazer uma prece, pedir para que a espiritualidade conduza esse irmão. Então, o médium, quando ele está equilibrado com a mediunidade dele, ele já está educado, ele não fica querendo afastar o espírito, né? Como se fosse uma pessoa lá não grata. Não, ele chega junto, ele tenta ajudar, ele faz uma prece e busca encaminhar esse irmão, tá certo? Meninas, algum comentário a mais que vocês queiram fazer? Perfeita a sua resposta, Bruno. É a prece e o auxílio da espiritualidade maior, sempre, a confiança. Bom, a próxima perguntinha só vai ser para a Viviane. Como o médium pode distinguir se aquela emoção, se aquele pensamento
é seu ou de um espírito? É com você, Viviane. Então, vamos lá. Boa mesmo. Essa é uma boa. E nós vamos responder baseado no Livro dos Espíritos, que a gente sempre tem que buscar Allan Kardec, né? E Allan Kardec, ele fez uma pergunta muito parecida lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 9 do livro 2, né? Item 2. A pergunta é a 461. Veja como ele perguntou. Como distinguir os nossos próprios pensamentos dos que nos são sugeridos? Então, quase igual a essa que foi feita, né? Nossa, Então, pronto. Então, a resposta mais do que correta é a que está lá, a resposta dos espíritos. Quando um pensamento vos é sugerido, é como uma voz que vos fala. Os pensamentos próprios são, em geral, os que vos ocorrem no primeiro impulso. De resto, não há grande interesse para vós nessa distinção, e é frequentemente útil não saberdes. O homem age mais livremente. Se decide pelo bem, o fará de melhor vontade. Se tomar o mau caminho, sua responsabilidade será maior. Então, dessa maneira, a gente pode distinguir quando é nosso, principalmente quando a gente, né, se conhece. Como Sócrates já dizia, né, conhece-te a ti mesmo. Então, a gente procura se conhecer e aí consegue fazer essa diferenciação quando é um pensamento nosso e quando não é. E nem sempre esse pensamento que vem é de um espírito ruim, gente, né? Então, pode ser de um mentor, pode ser de alguém que queira nos auxiliar. Então, é desse jeito. A gente já tem medo, né, Viviane? A gente acha que é um espírito, acha né? Coisa ruim, não é assim, não. E como essa pergunta, né, que nada por acaso, o capítulo meu hoje vai ser sobre influenciação, eu já sugiro a vocês que leiam o capítulo 9, que é todo sobre isso, a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Olha aí, parece que foi assim tudo já foi certinho. Foi para você, né? Certinho. Então fica aí a dica, tá bom? Capítulo 9 do Livro dos Espíritos, né, Viviane? Do Livro dos Espíritos, livro 2 do Livro dos Espíritos, né? Porque ele é dividido, né? Livro 1, livro 2, né? Isso, ele se divide. Bom, a outra perguntinha para a Zélia agora. Opa. O médium que incorpora a psicofonia, tá, gente? Os médiuns falantes. Somente espíritos, quem incorpora somente espíritos sofredores. É porque tem uma baixa moral e por isso se afiniza apenas com esses espíritos? Olha que pergunta, hein? Essa pergunta é casca de banana. Ficou logo para mim, né, menina? Casca de banana, já é a sua. Definido. Na realidade, é uma pergunta que vai ser respondida nos próximos capítulos. Então, esse estudo dos missionários da luz é muito rico para a gente aprender mais sobre a mediunidade. Então, para quem tem essa dúvida e para quem não tem também, fica conosco aí no estudo. Mas, como não pode deixar de ser, já vou adiantar aqui alguma coisa. Uns spoilers. Os spoilers. E a verdade é que é preciso, sim, tentar elevar o padrão mental para alcançar a faixa vibratória dos espíritos elevados. Isso vai ser dito claramente nos missionários da luz. Mas é importante a gente dizer também que, percebendo esse nosso esforço para nos elevarmos, o mentor, por sua vez, ele também vai buscar nos auxiliar para permitir essa comunicação. No livro em particular, o instrutor Alexandre ele vai falar, inclusive no texto que a gente vai discutir hoje, que para receber a água pura, o vaso precisa estar limpo. Então, significando dizer que é necessário esse nosso esforço para limpar o vaso, que seria o quê? A qualidade dos nossos pensamentos. Porém, é importante a gente entender que, por outro lado, isso não significa que pessoas de alto padrão mental não possam dar comunicação a espíritos sofredores. Podem e devem, e vão ter, inclusive, mais possibilidade de auxiliar. Isso acontece, por exemplo, nas reuniões mediúnicas, e quanto mais elevado for o padrão moral do médium, melhor vai ser o controle e o auxílio que ele vai poder prestar. Um exemplo muito importante é, por exemplo, o próprio Chico Xavier, né, que tanto ele participava das reuniões de desobsessão, recebendo aqueles espíritos sofredores,
e auxiliando, permitindo que eles fossem auxiliados, como também ele tinha padrão mental suficiente para ter acesso a Bezerra de Menezes e outras entidades luminosas que a gente conhece. Então, a educação mediúnica se trata exatamente disso, da elevação do nosso padrão moral, para que a gente possa ter acesso a diferentes faixas vibratórias. Mas no livro a gente vai ver mais detalhes. É como quem pode o mais, pode o menos, né, Zélia? Quem pode, né, receber, tem uma visão para receber. Os espíritos superiores têm capacidade para receber os inferiores também. Agora, o médium, quando ele não tem ainda esse padrão, às vezes ele fica um pouquinho mais limitado, né? Acho que acaba acontecendo de limitar um pouquinho. Não somente fica limitado, como ele não tem controle. E é nessa circunstância em que, muitas vezes, pessoas com faculdades mediúnicas, mas ainda não educados, eles são temporariamente dominados por espíritos sofredores. É aquele início da mediunidade em que a pessoa está começando a se perceber como médium, né? Começando a perceber a sua sensibilidade mediúnica, mas ainda não tem o controle e ainda não tem a disciplina. A disciplina, como nos diz Emmanuel, é o primeiro passo para que o hábito se estabeleça. Então, é preciso a disciplina nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. É um processo, minha gente, mas é um processo que vale muito a pena a gente se colocar nesse caminho para cada vez melhor a gente poder servir também. Com certeza. Gente, acabaram as nossas perguntinhas, né? Mas vocês podem continuar mandando aí no chat, nos comentários, dúvidas, comentem bastante, tirem bastante dúvidas. Estamos aqui para aprender, né? Todo mundo junto. Se a gente não souber, a gente vai pesquisar e estudar mais ainda, tá bom? É uma motivação a mais. É uma motivação. Bom, vamos iniciar então o nosso estudo, né? Propriamente dito, quem começa é Zélia, capítulo 3, não é isso, Zélinha? Isso mesmo. É com você. Vamos então para o capítulo 3, que se chama justamente, olha a coincidência, Desenvolvimento Mediúnico. Olha, não é à toa que as perguntas vêm, né? Nesse capítulo, interessante que André, ele fala, ele trabalhava, mas sempre que tinha uma horinha vaga, ele ia para junto de Alexandre para aprender um pouquinho mais. E André vai acompanhar Alexandre em uma reunião mediúnica. É muito interessante a descrição que ele faz dessa reunião, até porque a gente só tem aquela visão dos encarnados, e ele vai dar a visão do ponto de vista dos desencarnados, e ainda por cima com auxílio magnético de Alexandre, que colocava a mão sobre a testa dele e potencializava a capacidade visual dele. Bom, muito bem. Uma informação que a gente já sabe, como sempre, antes do ingresso dos companheiros encarnados, já era muito grande a movimentação dos desencarnados, dos trabalhadores espirituais preparando a reunião. E Alexandre vai explicar que aquele socorro magnético durante a reunião mediúnica, aquele centro espírita oferecia, ajudava muito mais os desencarnados, num número muito maior, do que os encarnados. Por que isso? E a explicação, porque os encarnados raramente estavam dispostos a aproveitar o auxílio. Ficavam mais nas palavras do que na ação. É nós, né, gente? Muitas vezes a gente quer a solução de fora para dentro e o Espiritismo está aí pregando o tempo todo que nós precisamos fazer a mudança de dentro para fora, mas a gente fica protelando muitas vezes. E nisso, eles continuavam fazendo o trabalho deles, atendendo quem fosse procurar ajuda e acabava que os desencarnados aproveitavam mais. E aí, André Luiz continua a narrativa dizendo que aos poucos os médiuns iam chegando no recinto, a maioria, veja só, meio desanimada. Incrível, né? Chegava para trabalhar, já chegava naquele grupo, já chegava naquele clima de pessimismo. Por que isso? Porque aquele grupo mediúnico, eles consideravam que não era muito produtivo. Então, o clima geral dos médiuns era de reclamação mesmo. Por quê? Porque eles achavam que a espiritualidade amiga não estava colaborando com eles. Fala assim, poxa, a gente está aqui
se esforçando tanto, mas a espiritualidade amiga, os trabalhadores espirituais não querem fazer a parte dela. Olha que desaforo, né? Minha gente já estava lá, trabalhando muito antes. Desaforo. Veja como muitas vezes nós somos injustos com os trabalhadores espirituais, mas eles são compreensivos. E Alexandre, ele vai explicar para André a realidade dos fatos. Ele vai explicar que aqueles irmãos, eles esperavam progresso, mas, na verdade, eles não atentavam muito para a disciplina, para a autoeducação, para o esforço e, principalmente, para a perseverança, porque os resultados não vêm de imediato. A gente precisa um longo tempo perseverando no trabalho para poder colher os frutos. A gente não pode esquecer que nós somos devedores também, né? Então, não adianta a gente se considerar superior, às vezes porque tem uma percepção mediúnica, não. Nós somos apenas abençoados com algumas ferramentas para poder realizar o trabalho. E se não fizer o trabalho, aí vai cair na inutilidade e possivelmente vamos nos arrepender depois. E aí ele vai apontar os casos. Por exemplo, ele mostra um dos rapazes. E André vai observar que a epífise dele, Viviane falou semana passada da epífise, a epífise desse rapaz brilhava bem fraquinho. Por outro lado, a região genital dele, ela estava em grande movimentação, mas não era com luminosidade não, minha gente. Eram com corpúsculos negros. André Luiz fica chocado, apavorado, mas vê aqueles vibriões que tomavam conta de toda a região. Ele dá uma descrição de tudo quanto é órgão que tem naquela região, que eu vou nos poupar aqui, mas tomava conta de toda aquela região, absorvendo a energia vital do rapaz. E aí ele, velho, esse rapaz acho que está com sífilis. Mas Alexandre fala, não, não é não. É o resultado. Vejam só, minha gente, são palavras de Alexandre, não é Zélia falando, não. Ele vai falar, é o resultado da sede febril de prazeres inferiores, incontinência no domínio das emoções próprias, intemperança sexual. Daqui a pouco a gente vai detalhar a história desse rapaz e vamos entender direitinho o que era esse descontrole sexual dele. Mas André Luiz relata, né, tudo isso que ele via e passa adiante para o próximo médico. Seguindo adiante, Alexandre mostra a André um senhor, o médium que estava logo ao lado do rapaz, e ele, para relaxar, tinha tomado umas e outras, né, para abrir o canal mediúnico. Nossa! Só que não. Ele estava com aquele cheirinho de alcoólicos, para não dizer de cachaça, né? Estava com aquele cheirinho que até a espiritualidade estava sentindo. E, de novo, André, ele vai ver aquelas lavas espirituais atacando várias regiões do corpo desse senhor. E ele já estava com o organismo totalmente desequilibrado. Novamente, no livro, gente, ele vai enumerar várias partes aí, vários órgãos, mas baço, fígado, rins, por aí vai, todos atacados pelo efeito do álcool mesmo que estava em excesso ali. A próxima pessoa que ele vai avaliar, outra candidata a médium, era uma senhora com um semblante, né, fofinho, mas também ele vai ver com uma luz bem fraquinha na epífise. Ele vai, sem entrar em muitos detalhes, né, ele vai dizer que ela tinha o estômago dilatado, a região gástrica comprometida, etc., né? E aí a gente imagina que ela era um pouco mais do que fofinha. André Luiz vai contar que o problema que ele observava nela era o desequilíbrio na alimentação. Ela comia demais e ele descreve que ele via também aqueles parasitas atacando o organismo dela e atacando também os centros nervosos. Esses centros nervosos, ao invés de trabalhar para o corpo de uma maneira geral, eles estavam concentrados no sistema digestivo ou digestório da mulher. E aí complicava o desenvolvimento da mediunidade. Quer dizer, o intercâmbio espiritual era uma bênção que, infelizmente, os encarnados não conseguiam aproveitar porque eles estavam concentrados demais nas questões materiais.
Basicamente é isso que Alexandre vai contar, vai demonstrar, não só vai contar, mas vai demonstrar para André Luiz através daqueles médiuns que estavam ali tentando desenvolver a sua mediunidade. Se vocês se lembram na aula passada, era somente um dos médiuns que ia dar comunicação ali naquela noite. E Alexandre, então, ele vai chamar a atenção para André Luiz, falando assim, ó, os espíritas, eles têm recebido muita informação sobre a mediunidade. E eles sabem que todos nós, de uma maneira geral, nós somos médiuns, mas ao invés de usar essa informação para se melhorar, a maior parte das pessoas utiliza essa informação para satisfazer curiosidade, para motivos outros. E, palavras de Alexandre, não desejamos transformar o mundo em um cemitério de tristeza e desolação. Por que ele fala isso? Porque André Luiz fica, poxa, porque tomou um aperitivo já não era mais digno da mediunidade. O outro por questões sexuais, a outra por questões alimentícias. Mas isso é típico do ser humano. Aí Alexandre, ele vai esclarecer esse ponto. Ele falou, não é que todo mundo vai ser monge, freira, vai se abster totalmente. O mundo não vai ser um cemitério de tristeza e desolação. Atender à santificada missão do sexo no seu plano respeitável, utilizar um aperitivo comum, ou seja, em dose equilibrada, né? Fazer uma boa refeição, de modo algum significa desvios espirituais. Então, a questão não é o uso equilibrado desses recursos materiais. O problema é o excesso. Ele fala isso, né? Claramente. Os excessos representam desperdícios lamentáveis de força, porque a gente fica desperdiçando a nossa energia vital nesses excessos e, com isso, retendo a nossa alma nos círculos inferiores. E aí André fica agoniado. Rapaz, esse povo está perdendo tempo aqui. Esses candidatos a média. Alexandre, chega, manda uma mensagem aí, batendo uma real para esse povo, dê uma bronca. Chama na grande, né? Todo mundo aí. Já fica agoniado. Nós estamos perdendo tempo, porque eles estão cometendo excesso de toda ordem e vêm para aqui e estão se iludindo de que vão conseguir realizar a mediunidade com Jesus. Alexandre, olha, assume o negócio aí e avisa o pessoal que eles estão gastando tempo dele. E Alexandre, calma, André, não é bem assim não, veja só. Eles estão errando, mas eles estão tentando. E aos poucos, bem aos poucos, eles vão aprendendo, eles vão se melhorando. Por isso mesmo, todas as nossas reuniões são proveitosas. E ainda que os passos daqueles candidatos a médium fossem vacilantes, a espiritualidade tudo faria para defender aqueles candidatos a médium contra as perigosas malhas do vampirismo. Aí André fica, eita, vampirismo ainda por cima, como é que é esse negócio? E, bem, quem vai explicar o que é o vampirismo, qual é o processo envolvido, é agora Bruninha. Vai, Bruninha. Vamos, pessoal, continuando. Gente, quando eu vou dizer, viu, Zelinha, quando eu li a parte da mulher que comeu demais, eu digo, Jesus, tenho que mudar. É para mim essa daí, viu? Oi, ainda bem que a gente estuda, viu, para poder se melhorar. Equilíbrio em tudo, né? Entre nós três, gente. Só a Viviane já alcançou esse patamar. Só a Viviane, viu, minha filha? Procurando melhorar dia a dia. Nós estamos na luta. Bom, o capítulo 4 vai tratar sobre vampirismo. Ele inicia já fazendo uma abordagem sobre o encerramento da sessão de desenvolvimento mediúnico, como o Zélia estava comentando, né? Que André Luiz participou ao lado da equipe espiritual, patrocinada por Alexandre. E André já começa abordando a saída dos encarnados, componentes ali dessa prática de desenvolvimento, e ele já começa dizendo que a reunião foi escassa mesmo em termos de resultados para os encarnados. Os encarnados não tiveram, assim, grandes resultados positivos, não tiveram grandes manifestações de psicofonia, de psicografia, nem de outros fenômenos, chegando até a considerar a reunião de desenvolvimento um fracasso. E André percebe que os encarnados, eles saem desanimados, sabe?
ai, não deu certo, já com aquele pessimismo mesmo, porque não tinha acontecido o fenômeno mediúnico que eles queriam. Mas aí Alexandre comenta com André Luiz que a reunião foi muito proveitosa para os desencarnados. E uma reflexão que a gente pode fazer aqui bem importante é que se nós vamos, gente, à reunião, como Zélia estava falando, se temos médium, se a espiritualidade está ali presente, se a gente tem espírito até para dar a comunicação, mas não ocorre essa comunicação, precisamos meditar e refletir, porque isso é uma advertência para nós. Então, o que é que pode estar acontecendo de errado? A gente precisa fazer essa reflexão. Será que está faltando uma sintonia, às vezes, do grupo? Será que eu preciso mudar alguma coisa? Então, é muito importante fazer essa reflexão. E aí, André comenta justamente isso no início do capítulo, que o desenvolvimento mediúnico foi entendido pelos encarnados como contraproducente, não teve fenômeno, mas mesmo assim os desencarnados aproveitaram bastante aquela situação em benefício dos mais necessitados. E aí, no capítulo, André prossegue seu diálogo com Alexandre, que diz que naquela reunião eles tiveram bastante trabalho com o vampirismo. E André se interessa pelo assunto porque ele se recordava que alguns médiuns, né, como Zélia acabou de falar, eles demonstravam uma conduta incompatível com a dedicação da mediunidade com Jesus, apresentando principalmente no seu corpo espiritual, na sua irradiação psíquica, micróbios, bacilos psíquicos, vírus e vibriões fabricados pelo psiquismo e que estavam de alguma forma no campo psíquico, influindo inclusive na saúde física do médium, a ponto de colaborar de alguma forma com a somatização do corpo físico. E aí André se recorda disso e questiona Alexandre sobre o que seria o vampirismo, se tratava desses fenômenos que ele tinha observado. E aí Alexandre responde que aquela flora microbiana que ele observou, que estava ali no corpo dos médiuns, dos candidatos ao desenvolvimento mediúnico, não estava apenas ali no campo psíquico, mas estava também atacando os elementos vitais do corpo físico, ou seja, estavam roubando, explorando as possibilidades vitais do indivíduo encarnado. E aí Alexandre ele prossegue as explicações, porque André ele fica super espantado com o que Alexandre está falando, porque você já imaginou, você chegar lá ver no campo psíquico da pessoa um monte de bacilo, um monte de bactéria, e você dizer que ali está sugando o princípio vital das pessoas, então ele estava muito assustado. E Alexandre diz, olha André, vampiro é toda entidade ociosa que se vale das possibilidades alheias. E essa colocação é bem interessante, porque quando a gente começa a estudar a questão das obsessões dentro do movimento espírita, a gente vê o vampirismo como sendo um processo obsessivo em que o espírito ele se liga a nós não por conta de uma vingança do passado, por exemplo, mas por uma identidade de conduta associada aos vícios mesmos que nós temos, né? Como, por exemplo, comer em excesso, beber, ter uma conduta sexual desregrada. Então, acontece uma sincronização da mente do encarnado e do desencarnado. Tem uma afinidade psíquica por semelhança de conduta. Mas André, as explicações que Alexandre traz nesse capítulo mostram que o vampirismo ele mostra de uma forma mais abrangente. Claro que esse processo obsessivo é também um vampirismo, mas esse vampirismo trazido por Alexandre é maior, porque Alexandre diz que vampiro é toda entidade. Então, aqueles micróbios, aqueles bacilos psíquicos também são vampiros. E veja que o termo entidade não se limita à entidade espiritual, mas toda e qualquer entidade que explora os nossos recursos. Então, aqueles vírus fabricados pelas mentes, aqueles bacilos que irão explorar o nosso campo psíquico, são vampiros também. E é justamente isso que Alexandre explica para André. Ele prossegue dizendo que esse mundo microbiológico não é apenas de natureza orgânica, mas que há também um mundo infinitamente pequeno, microscópico do ponto de vista psíquico e espiritual. Alexandre explica que atingindo o corpo espiritual por essas vibrações inferiores, o corpo físico refletirá imediatamente,
Ou seja, esses vírus fabricados pelo nosso psiquismo, em face da nossa conduta moral, abre espaço para explorar as nossas forças vitais. E Alexandre ele vai dizer que o ódio, o desespero, a cólera, os excessos de toda a sorte, como Zélia bem falou, levam à produção desses germes psíquicos. Ele está explicando, meus amigos, que esses sentimentos que nós temos, eles criam uma atmosfera que propicia que esses germes psíquicos, eles nasçam e se multipliquem. Então, só de a gente, por exemplo, ter um ataque de raiva, de fúria, ficar com a mágoa no nosso coração, semear aquilo, nós já nos contaminamos com essas larvas psíquicas. O nosso ambiente psíquico acaba atraindo esse tipo de companhia. E aí, a Alexandre vai dizer a André que o contágio desses vibriões, porque André já quer saber, né, se isso contagia ou não. E ele diz que ele contagia sim, isso é um fato consumado. E André fica espantado, mas se você pensar bem, a gente não precisa ir muito longe não, assim, nas nossas reflexões nesse ponto. Porque quando a gente conversa, vocês já conversaram com alguém muito pessimista? Vamos dizer, aquela pessoa bem pessimista. Você conversa, ou então aquela pessoa bem irritada. A gente se contamina se a gente não estiver bem, se a gente não estiver equilibrado. A gente entra nessa faixa, sabe? E acaba se contaminando. Então, André ele fica muito espantado ao se dar conta da violência do vampirismo fabricado pelo psiquismo humano, né? Quando esses bacilos fabricados pela mente são criados na formação perispiritual do ser, para mais tarde desencadear uma sequela na saúde física e psíquica da pessoa. Mas Alexandre disse que, apesar de compreender o espanto de André, não poderia ser diferente, porque o que ocorre na Terra devido ao comportamento humano começa lá na nossa educação infantil. Alexandre ele nos diz que, salvo raríssimos casos, os pais terrestres são os primeiros, gente, a viciarem os seus filhos com educação voltada para a satisfação mais dos prazeres terrenos, o que gera na formação da personalidade do espírito encarnado o condicionamento a determinados vícios que vão se acentuando ao longo dos anos. E Alexandre diz que no curso da nossa existência nós temos comportamentos tão desajustados com as leis divinas que nós criamos diversas doenças, tanto para o nosso corpo físico, quanto para o equilíbrio da nossa alma, e por isso a gente acaba atraindo, infelizmente, essas companhias psíquicas. Porém, sempre somos amparados, dentro do possível, claro, pela espiritualidade amiga. Porque, segundo Alexandre, a lei divina é misericordiosa, mas ela é justa. Então, quando a gente vive nesse desequilíbrio, a gente desencarna com esses desajustes, quase sempre nós permanecemos ligados a essa mesma psicosfera doméstica que a gente se acostumou. E é inevitável, gente, é da lei, é sintonia, a gente viver o tempo todo assim encarnado, é isso que a gente encontra na vida espiritual. Então, aquilo que buscamos pelo nosso psiquismo, após a morte, se torna nossa realidade. E Alexandre prossegue dizendo que essas larvas psíquicas que nós criamos com a mente, pelo nosso desequilíbrio moral, prestem atenção, serve de alimento para os desencarnados em desequilíbrio, que vão aproveitar o nosso fluido vital e as nossas possibilidades psíquicas. Por meio dessas larvas psíquicas, os desencarnados, gente, têm a sensação de gozo, de satisfação dos vícios deles. Então, veja, nós fabricamos esses bacilos psíquicos que nós fornecemos aos desencarnados, nós alimentamos nossos irmãos para que eles sustentem seus vícios ao mesmo tempo que a gente desgasta, a gente está tirando o nosso fluido vital. A gente desgasta a nossa força vital aqui na Terra, podendo, num caso mais grave, acelerar até o desencarne. E Alexandre nos diz que esses bacilos psíquicos não serão servidos em pratos, né, para os desencarnados. Basta que eles se agarrem ao encarnado, suguem a substância vital e ele se abastece dessas larvas psíquicas. E aí André fica super impressionado, claro, né? E pergunta, cadê os nossos anjos protetores? Cadê Deus? Deus não protege a gente? E aí ela... de muitos, né? De muitos! Nossa, todo mundo lê isso daí e diz, sim, gente, cadê Deus?
Oi, Cadê o oi. espírito protetor que não está me protegendo? Acha que é Cadê guarda-costas. ele? Acha que é guarda-costas, tem que estar lá o tempo todo. E aí Alexandre ele explica que Deus sempre coloca os superiores para auxiliarem os inferiores, trabalhando em cooperação para o progresso, se ajudando. Contudo, nós temos sido, ao longo de milênios, verdadeiros vampiros de nossos irmãos menores, dos nossos irmãos inferiores, os animais, a natureza. A Alexandre faz uma consideração muito, mas muito pertinente mesmo sobre a ingestão excessiva de proteína de animal, da ingestão de carne e todas as ações abusivas que nós cometemos para manter esse abuso no consumo da carne animal. E aí é bem extenso, então eu recomendo que vocês façam uma leitura bem detalhada, porque é de uma beleza, gente, de uma profundidade que eu não conseguiria aqui alcançar o nível do que ele fala. Então, é muito importante que vocês leiam. Mas a Alexandre questiona se nós não conseguimos cooperar em favor dos nossos irmãos inferiores, da nossa mãe natureza, dos animais, como a gente pode exigir, gente, proteção de mais alto? Me explica. E André questiona como nós podemos, então, solucionar esse problema. E Alexandre diz que cabe a nós despertar nossa consciência para a responsabilidade coletiva, assumindo a responsabilidade de amparar, de educar os nossos inferiores, trabalhar para a criação de uma nova era, onde os homens, segundo Alexandre, cultivarão o solo por amor e utilizarão dos animais com espírito de respeito, de amor, de entendimento. E Alexandre diz que quando nós amarmos os nossos inferiores, aí sim nós poderemos aguardar a proteção dos superiores. Após alguns instantes de meditação, Alexandre diz a André que pouco importa o nível de preparação dos candidatos ao desenvolvimento mediúnico, pois eles foram auxiliados contra o vampirismo venenoso e destruidor. Agora Alexandre diz para eles observarem as larvas que avassalam as energias espirituais desses encarnados, convidando André para poder observar a saída desses irmãos do desenvolvimento mediúnico, que Viviane vai falar agora para a gente, para ver que ali fora tinham os irmãozinhos esperando os nossos amigos. Então, eu encerro por aqui. É com você, minha amiga querida, Viviane, para continuar o nosso estudo, tá certo? Vamos lá, no capítulo 5, influenciação. Então, André notou a diferença do ambiente do interior da casa espírita, impregnado dos elementos balsâmicos, regeneradores, para o exterior, onde o ar pesava, o oxigênio parecia tocado de magnetismo menos agradável, levando ele a compreender cada vez mais a sublimidade da oração e do serviço da espiritualidade superior, na intimidade da criatura e purificação da atmosfera. O Instituto Alexandre explica que o pensamento elevado santifica a atmosfera em torno do homem e possui propriedades elétricas que nós, os encarnados, nem podemos imaginar. E que na rua a maioria dos transeuntes lançam em circulação colônias imensas de micróbios diversos, mas também os maus pensamentos de toda a ordem. André reparava agrupamentos de entidades infelizes e inquietas em conversações impróprias e fúteis, e Alexandre os indicou como companheiros quase permanentes dos irmãos encarnados que estavam na reunião mediúnica, e que eles não tinham permissão de entrar naquele tipo de sessão especializada, como foi a daquela noite, pois foi necessário socorrer os médios para que o vampirismo de que são vítimas seja atenuado. Eles poderiam entrar em outras ocasiões, mas daquela noite, eles não poderiam entrar, então eles ficaram lá fora aguardando. Alexandre disse a André que prestasse atenção na saída dos médios e da maneira pela qual voltam aos braços das entidades ignorantes que os exploram. André ficou atento e os viu se despedirem em clima de alegria, dizendo como eles estavam se sentindo bem, de como Jesus é generoso, pois tinham chegado com pesadas nuvens no coração e estavam reconfortados. Como o Espiritismo é o conforto, tesouro de luz e consolação,
de como era necessário trabalhar, pois Jesus chama a todos ao serviço. Todos, reconhecidos e gratos, louvando sinceramente os benefícios recebidos, demonstravam-se fervorosos na fé, confiantes no futuro. Alexandre disse para André que não se impressionasse, porque o problema não é de entusiasmo, mas sim de esforço persistente, pois tem mais de 9 anos que ele trabalha ativamente naquela casa e vê desfilar as promessas novas e os votos de serviço. E ao primeiro embate com as necessidades reais de trabalho, reduzido o número de companheiros, permanece fiel à própria consciência. A maioria desses irmãos são prestativos na caridade material, mas não são bons para si próprios, pois esquecem da aplicação da luz evangélica à vida prática, base fundamental da verdadeira iluminação. André observava os encarnados irradiando alegria e paz, e da fronte de cada um emanavam raios de espiritualidade surpreendente. O instrutor diz que se eles conseguissem, preste atenção, se eles conseguissem manter semelhante estado mental, pondo em prática as regras de perfeição que aprendem, comentam e ensinam, facilmente atingiriam positivamente o nível superior da vida. Mas cada hábito adquirido pela alma no curso incessante dos séculos funciona qual entidade viva no universo de sentimento de cada um de nós, compelindo-nos às regiões perturbadas e oferecendo elementos de ligação com os infelizes que se encontram em nível inferior. Então, a gente sai da casa espírita, né, com aquela disposição para o trabalho, alegre, satisfeito, renovados, né? E nós mesmos, né, gente? Quando se afasta um pouquinho ali da casa, olha, eita! A gente não anda nem um quarteirão, já está fofocando. Essa aqui é a verdade. Então, aí é puxão de orelha. Alexandre diz a André que eles acompanharam um grupo no qual se encontra um médium fortemente atacado pelas inquietações do sexo, aquele nosso irmão, né? O rapaz estava na companhia de uma senhora idosa, sua mãe, e de uma jovem de 16 anos, sua irmã, e voltavam para casa. 3 entidades de aspecto sombrio, que pelo baixo padrão vibratório não conseguiam ver Alexandre e André, se acercaram do grupo, e uma delas encostou-se à senhora e instantaneamente a sua fronte ficou opaca e desapareceu a alegria, dando lugar às preocupações. Ela disse aos filhos que não entendia o motivo que não conseguia manter o bom ânimo e a paz interior que sente no decorrer dos trabalhos mediúnicos, que se esforça para continuar no mesmo estado de alma, mas é como se faltasse algo que ela não sabe definir. Nesse momento, as outras 2 entidades agarram-se comodamente aos braços do rapaz. E André percebeu o mesmo fenômeno de obscuridade mental e rugas de aflição e desalento. Aparece no rosto dele. E ele respondeu à mãe que eram enormes as suas imperfeições e que ele era vítima de maus pensamentos. E apesar de ter apenas 8 meses de casado e ter uma esposa devotada, ele vive repleto de tentações descabidas com atração para ambientes ruins. A irmã, 16 anos a irmã, perguntou se ele não achava que estava sob influência espiritual. E ele respondeu que vinha tentando o desenvolvimento mediúnico a fim de localizar a causa do que ele estava passando. Alexandre, a fim de ajudar nessa conversação, colocou a destra na testa da menina, né, na fronte da menina, para transmitir as suas ideias, as ideias de Alexandre, né? E ela disse, através da influenciação de Alexandre, que o desenvolvimento mediúnico deveria ser a última solução, porque antes de enfrentar os inimigos, filhos da ignorância, deveríamos armar o coração com a luz do amor e da sabedoria.
que não poderíamos contar com a boa mediunidade sem a consolidação dos nossos bons propósitos. E para sermos úteis ao mundo espiritual, cabe-nos aprender a viver espiritualmente, embora estejamos ainda na carne. Mãe e filho. Viviane, isso é uma coisa Sim. que acontece muito na casa espírita. Muitas vezes as pessoas chegam se queixando que estão sofrendo processos que elas julgam serem processos obsessivos e por isso elas gostariam de participar da reunião mediúnica. Então a fala dessa menina, inspirada por Alexandre, é bem nesse sentido. Que a última coisa é colocar essa pessoa numa reunião mediúnica. Primeiro ela tem que se trabalhar, né? Trabalhar, se evangelizar, né? Assistir às doutrinárias, fazer os cursos, né, Zélia? Reforma íntima. Para depois, reforma íntima, para depois chegar lá. Mãe e filho deixavam perceber profunda contrariedade com o que ouviram. E a mãe disse a ela, né, a filha, né, que ela não tinha bastante idade para opinar nesse assunto. E quando a filha passasse pelos caminhos de desilusões, sem esperança que ela já tinha passado, iria saber como é difícil manter a paz e luz no coração. O rapaz disse que se algum dia a irmã experimentar as lutas que ele já conhece, verá que não sobrarão outros recursos senão permanecer no círculo das indecisões que ele vive. Quer dizer, jogando uma banheira de água fria na pobre da menina, né? Tentando desmerecer a menina só porque a verdade estava incomodando, né? Então, Alexandre tirou a mão da fronte da jovem e disse para André que a entidade que se uniu à senhora foi seu marido, nessa encarnação em que ela estava. E foi um homem que viveu em tremendo egoísmo doméstico e que o matrimônio era só união corporal para atender conveniências vulgares da experiência humana. E como passou o tempo de aprendizado terreno sem ideias enobrecedoras, não se sente com forças de abandonar o círculo doméstico. E agora é que a companheira, depois da desencarnação dele, começou a preocupar-se com os problemas concernentes à vida espiritual. Quanto às outras duas entidades que se apegam ao rapaz, são companheiros ignorantes e perturbados que ele adquiriu em contato com o meretrício, que, de leviandade em leviandade, criou fortes laços com essas entidades, e que ainda, atoladas no pântano de sensações do meretrício, se agarram a ele quase que integralmente sincronizados com o seu campo de magnetismo pessoal. Quer dizer, não tinha nada de obsessão, ele não tinha nada contra ele, apenas vibratoriamente Sintonia. eles estavam ali, na afinidade. E era esse o rapaz que André Luiz tinha observado antes, com a região sexual totalmente tomada de vibriões. Né, de lágrimas escuras, justamente isso, por conta desse mau uso da sexualidade. André pergunta se não haverá recurso para libertá-los. E Alexandre responde com outra pergunta. Quem, porém, deverá romper as algemas, senão eles mesmos? Disse também que sempre procuraram auxiliá-los, mas o desejo de libertação é mais dos lábios do que do coração, porque eles próprios alimentam-se uns aos outros no terreno das sensações sutis. Esperam por milagres inadmissíveis e renunciam às energias próprias, únicas alavancas de realização, que é que caia do céu, né, as coisas. André pergunta se a espiritualidade não poderia provocar a retirada dos vampiros inconscientes. O instrutor responde que os interessados forçariam a volta deles, que já tinha sido feita uma tentativa, mas a senhora se declarou demasiadamente saudosa do companheiro. E o rapaz afirmou intimamente sentir-se menos homem, levando humildade à conta de covardia e tornando o desapego aos impulsos inferiores por tédio destruidor. Veja quanta desculpa, né? Até a autoanálise também. Tanto lançaram reclamações mentais que estas se constituíram verdadeiras invocações. E, em vista do vigoroso magnetismo do desejo constantemente alimentado, agregaram-se-lhes de novo os companheiros infelizes.
André pergunta se não poderiam conduzir as entidades ao incentivo do equilíbrio e ao respeito próprio. Alexandre disse que tal recurso não foi esquecido e que essa providência vem sendo efetuada com perseverança e métodos precisos. Mas em se tratando de um caso em que os encarnados se converteram em poderosos ímãs de atração, a medida exige tempo e tolerância fraternal, que toda assistência tem sido prestada, e se ainda não avançaram todos eles, é em razão da fraqueza e da ignorância a quem vivem voluntariamente escravizados. Colhem o que semeiam. Alexandre coloca novamente a mão direita na fronte da menina e lhe traduziu o pensamento em todo em carinho e respeito, falando que eles têm a doutrina espírita, a bendita escola de preparação para a reforma íntima para a vida superior. Se apenas buscassem consolação sem adquirir fortaleza, não passariam de crianças espirituais. Que os benfeitores do além não nos querem para eternos necessitados da casa de Deus, e sim para companheiros dos gloriosos serviços do bem, tão generosos, fortes, sábios e felizes quanto eles já são. Que ela não podia compreender cristianismo sem integração prática nos exemplos do Cristo. O instrutor interrompeu a operação magnética e André fica impressionado com a menina, como a menina recebia com facilidade aqueles pensamentos de Alexandre, quando tinha observado tanta complexidade no serviço de psicografia. Alexandre explica que aquele trabalho era o da transmissão mental, e que o intercâmbio de pensamento é movimento livre no universo, e que encarnados e desencarnados vivem na mais ampla permuta de ideias, e cada qual atrai os que se lhes assemelham. E Kardec fala que todos nós somos médiuns, né? É nesse sentido. O instrutor chama a atenção de André para a senhora e o filho maior de idade, completamente ambientados na exploração inferior de amigos desencarnados, peças da ignorância e enfermidade, estabelecendo perfeito comércio de vibrações inferiores, e uma jovem de 16 anos, que consegue receber os pensamentos dele, Alexandre, e traduzi-los em linguagem edificante, pois ela conserva seu vaso orgânico na mesma pureza com que os recebeu dos benfeitores que lhe prepararam a presente reencarnação. Suas células estão ainda livres de influências tóxicas. Seus órgãos vocais não foram viciados pela maledicência, pela revolta, pela hipocrisia. Seu sistema nervoso e seu coração estão envolvidos em bons sentimentos. E, além disso, não tem débitos muito graves do pretérito, condição que é isenta do contato com entidades perversas. André pergunta se essa jovem continuará com semelhantes facilidades em toda a existência. Alexandre responde que dependerá dela ganhar ou perder a consciência livre. André pergunta se não seria difícil prepararem-se todas as criaturas para receberem influenciação superior. Alexandre responde que todas as almas retas, dentro do espírito de serviço e equilíbrio, podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos e receber-lhes os programas de trabalho e iluminação, independentemente da técnica do mediunismo que presentemente se desenvolve no mundo. Não há privilégios na criação. Existem, sim, os trabalhadores fiéis, compensados com justiça, seja onde for. Ah, esses finais, nossa, que coisa linda, meu Deus. Viviane sempre faz os melhores finais, gente, adoro. Não sou eu, não. É Alexandre, André Luiz, eu não. A gente já termina assim, hipnotizado, Viviane. Olha, escutando você falando. É isso aí. Bom, gente, vocês viram nesses 3 capítulos que aqueles irmãos, eles foram tratados na casa espírita, mas quando eles saíram ali daquela reunião de desenvolvimento, eles foram novamente vampirizados. Por quê? Porque eles não tinham a vontade firme de mudança, que é o que falta, na verdade, a todos nós, né? Vontade firme de mudança. Eles achavam que era necessário só, eu vou ali no desenvolvimento, não vou ingerir hoje
bebidinha, hoje eu não vou fazer o sexo desvairado, hoje eu não vou comer muito, se esquecendo que para quem quer ser médium ostensivo, como a gente falou no começo, para quem é médium ostensivo, desculpa, a mediunidade é 24 horas e, como o Zélia falou no instante, todos somos médiums. Então, a gente precisa se disciplinar, precisa se conhecer, precisa ter essa vontade firme, porque as larvas psíquicas estão aí, vem dos nossos pensamentos de raiva, dos nossos desejos de se vingar, de ofender o próximo. São essas imperfeições, essas podridões que nós ainda temos, que abrem mesmo campo para essas larvas psíquicas, e aí sintonia, né, meninas? Não tem jeito. A gente sintoniza com esses irmãos que não têm intenção nenhuma de vingança, porque todo mundo acha que o obsessor é só vingança, né? Só afinidade. Todo mundo foi da Santa Inquisição, e aí, ou então participou de alguma Inconfidência Mineira e matou muito. Não, gente, tem muita coisa que é sintonia mesmo. Sintonia que existe para a gente disciplina para mudar a vontade, né, meninas? Isso aí. E então outro aspecto também é que o trabalhador, ele é sempre favorecido. No momento em que ele se dispõe a fazer um pouquinho que seja, a espiritualidade amiga já está ali insistindo no crescimento dele. Não nos abandona nunca. Chega junto mesmo. Jamais. Às vezes a gente não está fazendo a nossa parte, mas a espiritualidade com certeza está sempre nos auxiliando, nos dando mais uma oportunidade, nos olhando como irmãos ainda imaturos, mas que eles veem o nosso potencial, o nosso vir a ser. A gente não é ainda, mas a gente pode vir a ser. Chegaremos lá, com fé em Deus, um dia vamos chegar. Vamos aproveitar essa obra aí para ir cada um de nós se analisando, né? Com certeza, com certeza. Hoje quem vai fazer a prece final, meninas, Viviane? Vamos lá. Vamos lá. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai Criador, agradecendo, Mestre Jesus, a oportunidade do estudo, de estarmos aqui reunidos com todos esses irmãos que querem também aprender sobre a nossa doutrina, sobre o vosso Evangelho, Jesus. Fica conosco, Mestre amado. Nessa hora, derrama sobre todos nós as bênçãos do alto. Que a espiritualidade amiga se acerque de nós. Nossa gratidão para todos esses mentores espirituais que sempre estão a nos cercar, a nos iluminar, facilitando o nosso aprendizado. Agradecemos a nossa casa de oração por nos favorecer esse encontro semanalmente. Obrigada, Senhor, obrigada, Jesus, obrigada, Deus, nosso Pai. Fica conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Meninas, muito obrigada mais uma vez por estar com vocês. Valeu, pessoal, obrigada muito obrigada pela companhia. Gente. Nos vemos próxima terça, viu? Um beijo. Fiquem conosco. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Até a próxima.